Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, povo de Deus. Vou tomar o seu lugar, se assente aí. Como Ada partilhava essa questão de crucificar a carne, né? Me lembrava de Dom Henrique Soares, que diz que o mundo não aceita a cruz e nós a aceitamos com repugnância. Como é difícil para nós, na nossa natureza humana, crucificar a carne. Mas nós recebemos de Deus esta força que é o Espírito Santo, que nos auxilia neste processo. E nós não estamos sozinhos. Nós não fomos largados como órfãos, sozinhos neste mundo. Recebemos esta graça, esta força, esse poder de Deus e por causa dele nós nos tornamos capazes. O que é impossível ao mundo, Cristo tornou possível e nele nós conseguiremos alcançar esta graça. Amém? Amém. Que alegria estar aqui hoje, partilhar essa palavra de Deus. Pela primeira vez eu venho a este encontro, né? Já acompanhei pela internet algumas vezes, mas hoje Deus preparou esse momento para nós estarmos aqui reunidos, buscando essa aproximação de Deus, esse aprofundamento com o Senhor. O tema que foi proposto para esta noite, um tema maravilhoso, chamado Eu Sou, um lindo tema. Convido você a pegar aí comigo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Capítulo 16, versículo 13, em diante, a palavra de Deus diz para nós: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, vamos juntos? Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Palavra da salvação. Pode dar um beijo aí na tua palavra, essa palavra de vida e vitória para nós, palavra de Deus, palavra de salvação. Meus irmãos, neste contexto aqui, Jesus faz uma pesquisa de opinião. Jesus está preocupado por querer saber o que os homens dizem dele, a respeito dele, sobre o que ele é ou quem ele é. Mas, na verdade, é só um pretexto para Jesus chegar até o verdadeiro sentido deste questionamento. Jesus não está preocupado com o que os outros dizem dele, mas sim preocupado com aqueles que seguem ele, que dizem que ele é. Jesus, nesta noite, reforça esta pergunta para mim e para você. Porque ele sabe quem ele é, sim ou não? Sim. Ele sabe quem ele é, mas e nós? Quem ele é para nós? Ou melhor, quem ele é para mim? Veja que quando Jesus pergunta, quem dizeis os homens que eu sou? Todos eles respondem. Juntos eles respondem, uns dizem que é Elias, que é Jeremias, que é um dos profetas, que é João Batista. Jesus, ok, mas eu quero saber de você. Quem eu sou para você? E então ali os discípulos não esperavam aquela pergunta de Jesus. Veja que quando ele pergunta dos outros, todos respondem, mas quando é pessoal, só Pedro vai se levantar e dizer: quem é Jesus?
Veja que a questão de Jesus para nós é um relacionamento sempre pessoal, porque o mundo diz muita coisa a respeito de Jesus, não é verdade? Jesus é o nome mais falado, mais comentado, mais controverso de todo o tempo da história do cristianismo, dos 2 últimos 1000 anos. É filmes, é novelas, é livros, é tudo sobre Jesus. Para o mundo, Jesus é um louco, para alguns no mundo, Jesus é um louco, para outros, Jesus é um revolucionário, para outros, Jesus é um político, para outros, Jesus é um ladrão, um amotinador, alguém que só veio para atrapalhar, para estragar a fé do povo, com alguns discípulos. Veja que quantos títulos dão para Jesus no mundo. É um revolucionário deste tempo, mas Jesus não está preocupado com o que o mundo pensa dele. Jesus está preocupado com o que eu e você pensamos dele. Jesus está de forma individual, meus irmãos, é de forma pessoal. Veja que nós vivemos um tempo em que todo mundo fala de Jesus, prega sobre Jesus, dá testemunho de Jesus, mas não tem Jesus no seu coração, no seu interior, na sua vida, nem conhece esse Jesus. Veja que o próprio Senhor já naquele tempo censurava muitos, usando inclusive o Antigo Testamento, dizendo que este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja que para Jesus nada disso serve. Veja que para Jesus nada disso faz sentido. Veja ao ponto que Jesus Jesus chama isso de hipocrisia quando censura os fariseus ali em Mateus capítulo 23. Chama-os de hipócritas. Hipócrita vem num termo de fingimento, de quem representa, de quem tem máscara, de quem é ator. Aqueles que Jesus diz como lobos em pele de cordeiro, não é assim? Os falsos profetas falam muito de Jesus, mas o seu coração não está voltado para Jesus, como diz o Salmo, e nós partilhávamos isso na terça-feira com o Ministério de Música e Artes, que a minha oração agrade o coração de Deus, que a minha oração chegue até a Deus, e é isso que importa. Veja que não importa o que eu faço em nome de Deus, mas importa o que eu sou em Deus. O que Deus é para mim, quem é Ele na minha vida. Por que eu o sigo? Por que eu o testemunho? Por que eu procuro? Para que eu procuro? Veja que no contexto que nós estamos aqui, os discípulos vão dizer que o povo diz que Jesus é João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Quem era que o povo esperava? Aliás, quem era que os discípulos esperavam? Veja que o povo judeu esperava o Messias. E quem era o Messias para o povo judeu? Isaías vai dizer muito claramente para nós, Isaías foi um daqueles que anuncia o Messias esperado pelo povo. Que contexto da história nós estamos aqui nesta cena, meus irmãos? Nós sabemos que aquele primeiro século, o povo judeu sempre caindo de uma mão em outra, sendo escravo de um povo ou de outro. E neste tempo aqui, o povo era subjugado pelo Império Romano. E então, o povo ali que não podia exercer a sua fé livremente, estabelecer o seu reinado livremente, como no tempo de Davi, esperavam este Messias, então, libertador, este Senhor político, este Senhor rei que reinaria com cetro de ferro, que libertaria o povo do Império Romano, que restituiria o reinado do povo, a ponto de Isaías dizer para nós, no capítulo 9, o seguinte: olha só o que Isaías vai dizer ali, falando então do Messias, quando ele anuncia o reino do Messias. Ele vai dizer assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz.
Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre os seus ombros, ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e diz: seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e o seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Veja que este é o Messias que o povo esperava. Alguém que pudesse restituir o direito e a justiça do povo de Israel segundo as leis, o reinado segundo as leis. Veja, eles queriam todo esse revestimento de poder e de autoridade humana. Tudo aquilo que era de direito deles, eles queriam ter de volta. Terras, fartura, poder, liberdade. Veja que os olhos do povo estavam voltados com os olhos para o Messias puro e simplesmente humano. A ponto de, quando Jesus ali, no discurso do pão da vida, em João capítulo 6, vai repreender aquele povo e vai ser duro com aquele povo, que diz que procura ele só porque ele havia multiplicado os pães e eles tinham fartura para comer. Então vamos atrás de Jesus, porque ele é quem vai providenciar o pão, vai providenciar as nossas necessidades. E veja que o povo só procura o Senhor por causa das necessidades temporárias, passageiras. E Jesus diz isso para ele: vós me procuraste só por causa do pão, deste pão aqui que alimenta o corpo, mas o pão que eu quero dar, o pão que eu desejo dar, o pão que eu vou dar é o pão que dá vida, que dá a vida eterna, não um pão que perece. E quando ele começa a dizer e falar de como seria isso, o povo se escandaliza e diz que as palavras dele eram duras demais para serem ouvidas. Em seguida, a palavra vai dizer que muitos dos seus discípulos o deixaram. Meus irmãos, se o nosso coração não tiver nele, em Deus, se o nosso olhar, como diz São Paulo, se nós procuramos o Senhor, se nós seguimos o Senhor, só com os interesses para as coisas, com os olhos voltados para as coisas deste mundo, nós somos dentre os homens os maiores dignos de lástima. Porque o que o Senhor quer nos dar é muito mais. É o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano não imaginou. Essas são as maravilhas reservadas para aqueles que amam o Senhor. Veja que os nossos olhos, a nossa meta precisa ser Ele, nada mais além dEle, porque se nós temos a Ele, nós temos tudo. Agora, se nós olharmos e não tivermos Ele como meta, meus irmãos, nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos frustrar, porque o caminho da glória, o caminho da vida, o caminho da salvação é o caminho do Calvário, é o caminho da cruz, é o caminho da crucificação das paixões, da carne, é a renúncia das coisas deste mundo, em detrimento daquilo que Deus tem para nós. Por isso a pergunta de Jesus: e para vós, quem eu sou? O mundo diz de mim muitas coisas, mas e vós? Será que também vós não estáis esperando aqui um Messias que venha restaurar o reino de Israel? E é exatamente isso que Atos capítulo 1 vai dizer para nós. Depois de tudo que Jesus havia passado, os discípulos andaram com ele por 3 anos, testemunharam milagres, prodígios, curas, libertações, multiplicação, ressurreição dos mortos, revivia os mortos ali, e então toda aquela realidade os discípulos acompanharam, e aí Jesus morre, ressuscita, aparece para eles, toca ao meu lado, toca as minhas mãos, come com eles, eles testemunham verdadeiramente que é o Cristo ressuscitado. E mesmo assim, qual a pergunta dos discípulos para Jesus? Atos 1 vai dizer para nós. O que eles perguntam? Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Caramba, Jesus vai falar, caramba, não entenderam nada. Não entenderam nada. Veja, porque depois de tudo isso, eles ainda esperavam um Jesus que fosse restaurar o reino de Israel, um reino terreno, algo que é passageiro, algo que vai perecer. Jesus falou, mas você não entendeu nada ainda. O reino que eu vim instituir e restaurar não é este reino material humano.
Eu vim trazer para vós o reino de Deus. Eu vim abrir o reino dos céus. Os homens não entenderam, não compreenderam. Tardo para entender, tardo para compreender, meus irmãos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? O povo esperava um libertador, um Messias que viesse restaurar, que viesse vingar o povo. Esta é a palavra, o dia da vingança. A palavra vai dizer isso para nós. O dia da vingança, o dia da desforra do nosso Deus. Um dia de devolver os bens, porque jubileu significava isso, Levítico vai dizer para nós. No tempo, a cada 50 anos, a propriedade era restituída, os escravos eram libertos, devolvia-se todas as coisas, o povo estava esperando isso, esperando a terra devolvida, o pão, o alimento, restituir os bens que haviam sido roubados, levados, então, tudo olhar para a realidade humana, com os olhos voltados só para a glória deste mundo, para os bens deste mundo, para os prazeres deste mundo aqui. Veja que eles não é que eles não sejam necessários para nós. Não é isso, meus irmãos. Não é que eles não sejam necessários, mas, como Paulo disse, se for só para eles que nós colocamos a nossa confiança em Deus, se for só para eles que nós colocamos a nossa esperança em Deus, veja o que eu quero dizer para você, meu irmão, aqui nós temos bastante jovem, se você coloca a sua confiança em Deus só para que você tenha um bom trabalho, faça uma boa faculdade, tenha um bom emprego, tenha uma boa esposa, tenha filhos, que a sua vida seja duradoura, que você tenha bons frutos, que a sua vida seja próspera, se é só para isso que nós colocamos a nossa confiança em Deus, lastimável é a nossa fé. Porque Jesus vai dizer exatamente o contrário para nós. E ele continua dizendo isso aqui, porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que ter sacrificado a sua vida por mim irá recuperá-la. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro e ver a prejudicar a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Conquistarmos os tesouros deste mundo, mas aqueles que perecem. Quando a proposta é buscar aquilo que permanece. Porque tudo vai passar. E é isso que os discípulos não entendiam, não compreendiam. A boa nova que o Senhor vinha anunciar. Mas veja, se isso não estiver no nosso coração, se essa não for a nossa meta, a nossa proposta, o Senhor e nada mais, se o nosso desejo, se a nossa intenção, se a nossa missão, meus irmãos, e essa associação tem uma missão linda, maravilhosa, mas se nem ela não tiver como único e principal objetivo agradar o coração de Deus, buscar a Deus, não tem sentido o que nós fazemos. Pode ser a melhor obra de evangelização que for. Se não for com o coração voltado para Ele, nele, por Ele, para Ele, porque de aparência está cheio de gente fazendo obra de caridade. Senhor, mas eu alimentei no seu nome, Senhor, mas eu evangelizei no seu nome, Senhor, mas eu fiz isso no seu nome, Senhor, mas eu ministrei, eu preguei, eu pulei, eu gritei, eu não sei o que no seu nome, e daí eu não te conheço. Porque me louvava com os lábios, mas o coração estava longe de mim. Hipocrisia. Temos que fazer, devemos fazer, é o nosso chamado, é a nossa vocação, mas para quê? Por quê? Para quê? Para que os outros vejam. Jesus condenava os fariseus porque ele dizia assim, olha, isso os fariseus fazem, pagam o dízimo do cominho, paga isso, paga aquilo, mas são um sepulcro caiado, por fora é bonito, está revestido de glória, mas por dentro está cheio de ódio, inveja, divisão, partido. Não tem sentido. Veja que não é como um incenso que sobe e agrada a Deus, não. Porque só está no exterior, só está na aparência. Como hoje o mundo tem vivido de aparência. Como hoje a evangelização muitas vezes tem aparecido só de aparência. Homens e irmãos fazendo bonito diante dos outros para tirar uma foto, para parecer com cara de anjinho, ou alguém que tem um coração bom, ou que pratica coisa boa, mas o coração está cheio de ódio, de raiva,
de inveja, de maledicência. Se reveste de anjo de glória, mas dentro de casa é o cão chupando manga. Ninguém suporta. Diante dos irmãos da comunidade de fora, é o bonzinho, é o pregador, é o ministro de louvor, faz obra de caridade, mas na família, na casa, no lar, não dá testemunho disso. Quem é Jesus para esse tipo de pessoa? É alguém que ele usa só como um trampolim. É alguém que ele usa só como uma escada, porque quem tem que aparecer sou eu, a obra, o Senhor, a palavra, a missão é simplesmente um recurso para que eu apareça, e não o contrário, né? Que eu diminua e ele apareça. Quem é Jesus para mim? É Ele quem aparece diante da minha pregação, é Ele quem aparece diante da minha missão, é Ele quem aparece, quem reflete nas minhas atitudes? Ou Ele tem sido só um instrumento, porque se eu usá-lo como instrumento, eu vou estar bem no meio do povo, eu vou parecer bem no meio do povo, eu vou ser bem conceituado no meio do povo, vão dar um monte de like nas minhas fotos, nos meus vídeos, na minha vida. De aparência está cheio. E não é de agora, só porque a gente tem internet. Jesus já censurava esta vida de aparência dos judeus, daqueles que só buscavam por interesse, assim como o povo ali, como João vai dizer no Evangelho, só buscava por interesse passageiro, momentâneo. Ouvia em Jesus, como os discípulos, não é? Quem é o maior? A discussão deles era essa. Jesus preocupado com o anúncio do reino, com o anúncio da vida, com resgatar almas, e os discípulos andando com Jesus e preocupados com quem era o maior. Quem sentava à direita, quem sentava à esquerda. Quem ia ter mais destaque? Quem ia ter mais poder? Aí Jesus, conhecendo o coração deles, falou: quer ser o maior entre todos? Seja o servo de todos. Rebaixe-se, humilhe-se, submeta-se, obedeça. Ah, meu irmão, e como é difícil para um coração orgulhoso fazer isso. E aí por isso que muitas vezes nós temos muitos irmãos nosso meio pulando de galho em galho, não é assim? Sai de um lugar, vai para o outro, sai de um lugar, vai para o outro, sai de um lugar, vai para o outro. Não, aquele não presta, aquele não presta, aquele não presta. Tem que ser um lugar onde eu me sinta bem, onde eu esteja bem, onde eu apareça. A intenção do coração, na verdade, é aparecer Ele e o Senhor. Que Senhor? O Senhor é um recurso. Como os muitos usam Jesus hoje como um recurso. Pop, né? É pop. Falar de Deus, fazer obra e tudo mais é popular, é ser bem visto. Então eu preciso usar Jesus como um instrumento de poder, de aparência. E quantos têm feito isso? Mas só da boca para fora. O coração não está em Deus, não pertence a Deus, não busca a Deus. Nós experimentamos isso quando o caminho é inverso. Quando o caminho é da humilhação, quando o caminho é da submissão, quando você continua buscando o Senhor, mesmo que a graça não venha, a bênção não venha, os filhos não vêm, o casamento não vem, a mulher certa não vem, a enfermidade chega, a doença vem, o desemprego na sua casa, 10 mil cai à direita, 1.000 à esquerda, e você continua firme ali. Mesmo quando você passa pelo vale tenebroso da sombra da morte, você permanece ali. Aí sim, Jesus é na minha vida, na sua vida, meu irmão, minha irmã. Por isso que é pelo Calvário que chega a glória. Por isso é com a cruz que vem a redenção. E veja, este é o caminho para todos nós, meus irmãos. Este é o caminho, porque se for o contrário, está tudo muito estranho. Se estiver tudo certo, está tudo muito estranho. Que nós não sejamos confundidos, que nós não fiquemos confundidos. Assim como aquela passagem maravilhosa de Daniel, capítulo 3, dos jovens na fornalha. Em um dos momentos, o jovem diz assim para o rei: nosso Deus é capaz de nos salvar, de nos tirar dessa miséria, dessa desgraça, dessa morte. Mas mesmo se Ele não fizer, nós não vamos nos submeter a você.
A questão é essa, assim, nós esperamos em Deus a salvação, a libertação, a prosperidade nessa vida, os bens, a família, que é justo, que é digno, que é verdadeiro, mas mesmo se não vier, Ele não muda, Ele é imutável, Ele continua sendo eu sou. Mesmo quando a graça que eu peço e espero não vem, muitas vezes no tempo que eu quero não vem, e prova a fidelidade do amor por Deus, e precisa aumentar, e Deus tem a dinâmica certa, porque só isso nos aproxima mais dEle. Veja como diz aquele texto maravilhoso, 2 Macabeus capítulo 7, a mãe e os 7 filhos. Veja que ela vai perdendo de forma atroz ali, aquele tirano vai tirando a vida de um por um dos seus filhos, e um de uma forma pior do que a outra. Porque eles não comiam as carnes imoladas aos ídolos, porque eles não se curvavam àquilo que o rei desejava, porque testemunhavam essa fé nesse Deus verdadeiro, autêntico, que nós cremos, que está vivo, que tem poder e que tem glória. Veja, Jesus diz de si mesmo no Apocalipse, nós na Renovação temos meditado as cartas neste tempo, e o Apocalipse vai dizer para nós, na visão de São João ali, quem é Jesus, a forma como ele aparece, o glorioso, o poderoso, que tem os olhos de fogo, que tem a espada, que tem tudo, aquela visão maravilhosa, todo o poder, autoridade, glória. Ele diz que ele tem a chave na mão, a chave da região dos mortos, que ele abre e ninguém fecha, que ele fecha que ninguém abre, que ele é o alfa e o ômega, que ele tem a última palavra, que não há sentença, não há túmulo que ele não possa abrir. Veja, se manifesta de forma gloriosa e mostra todo o seu poder. Mas aqui em Macabeus 7 ainda não tinha acontecido nada disso, era uma fé somente, vislumbre de algo que Deus tinha reservado para nós, como diz Hebreus. Mas aquela mãe, mesmo diante daquela determinação, daquela fé, daquelas ameaças, vai exortando um por um dos seus filhos, e cada um vai perdendo a vida de uma forma mais terrível que a outra. E sabe o que nós, fracos do nosso tempo, iríamos dizer se tivesse qualquer mulher nessa condição? Nossa, mas Deus não é misericordioso, não é cheio de compaixão? Ela tem fé, ela acredita, ela é fiel, ela busca Deus, ela é serva, ela faz obra de misericórdia, e ela não está isenta, porque Jesus já dizia, no mundo há vez de ter aflições, Ele não nos deixou enganados neste mundo. Não, meus irmãos, a via da santidade, da salvação, a via do encontro com Deus, é a via sim da crucificação, da humilhação, essa é a via. Quem foi que disse que se nós servirmos a Deus, buscarmos a Deus, amarmos a Deus, vivermos com Deus, não vai ter problema nenhum na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que tudo vai correr belo, perfeito? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E esta mulher e os seus 7 filhos foram testemunhando isso com as suas vidas. Um após outro, eles foram ali sendo arrancado o couro cabeludo, arranca a língua de um, arranca os olhos do outro, arranca os membros, e um após um a mãe vai exortando a permanecer firme na fé, não desista, não desanima, persevera, continua. E ela diz no seu último filho, o discurso lindo, maravilhoso, fala assim: olha, você é um rei iníquo, pode tirar essa vida sim. Essa vida aqui nós vamos perder, vai perecer, nós vamos sofrer, nós seremos considerados como humilhados, como derrotados, como feridos, como a escória da humanidade, como nosso Senhor foi. O mundo pode tirar tudo de nós nessa vida aqui, nós podemos chegar ao final e não termos nada, meus irmãos. Mas como ela disse, o mundo pode tirar, você pode nos tirar tudo, mas a vida eterna você não pode nos tirar, porque o Deus poderoso nos restituirá. Veja que a palavra que diz que nós não seremos confundidos, não é aqui, não é para essas coisas pequenas, isso é pequeno diante do que Deus tem. Nós não seremos confundidos no dia do julgamento final, é lá o dia decisivo, onde nós não seremos confundidos, onde Deus chamará para a direita aqueles que são seus e para a esquerda aqueles que são do demônio. Não é agora, não é visão humana, não é que eu tenho que ter aqui, se eu não sou abençoado, se eu sou amaldiçoado, Deus não me ama, não é aqui. Que aqui tirem tudo de nós, que aqui nós ficamos sem nada, meus irmãos, mas que isso seja para nós graça e poder de Deus para a vida que Ele quer nos dar. É lá, não é aqui. Aqui é tenda, aqui é passageiro. Aqui
bons e maus, ricos e pobres, vão ter o mesmo destino. Um mais cedo que os outros, mas todos teremos o mesmo destino. O dia derradeiro é o dia do juízo. É lá que nós veremos a diferença, como diz o profeta. É lá que nós vemos a diferença daqueles que têm o coração voltado para o Senhor, que vivem no Senhor e por Ele, para Ele e nele, do que aqueles que não vivem. E aí sim receberemos a recompensa verdadeira, eterna. Que os nossos olhos estejam voltados para aquilo que é eterno. Que nessa noite o Senhor nos conceda a graça, meus irmãos, de renovar em nós o desejo pelo eterno, para que Ele seja em nossa vida o ungido de Deus, o Filho de Deus vivo, que habita agora em nós por meio do Seu Espírito, que é o penhor da nossa herança, que é a garantia da nossa vitória. Que Ele seja para nós refúgio e proteção. Por isso a palavra vai dizer que nós não tememos quando o mar se agita e as montanhas se estremecem, porque a nossa força não está nos carros, nos cavaleiros, ou seja, o que essa palavra quer dizer? A nossa força não está nas questões humanas, na realidade humana, não vem daí a nossa força, o nosso poder, mas vem do nome do Senhor Jesus, da sua palavra. É de lá que vem o nosso refúgio, como diz o Salmo, olho para o alto e de onde vem o meu refúgio? É do Senhor que vem o meu socorro. Porque eu me abrigo na sombra das suas asas, diz o Salmo para nós. Porque Ele é o meu Salvador, o meu Senhor, a minha esperança, porque Ele é a minha fortaleza, o meu refúgio, a minha cidadela. Ainda quando os mares se agitam, ainda quando as montanhas estremecem, ainda quando o sol escurecer, ainda quando houver ranger de dentes sobre essa terra, ainda quando houver morte, divisão, discórdia, ainda quando nós estivermos nos sentidos sozinhos, nós nos refugiamos à sombra das suas asas. Porque esse é o nosso Deus poderoso, fiel, que nos amou, que nos salvou. Senhor, Tu és para mim o meu amado, Tu és para mim, Senhor, o meu refúgio, o meu amparo, a minha fortaleza. Não importa a situação que eu esteja vivendo, o que eu estou esperando, não importa, Senhor, mas Tu és tudo na minha vida. Porque se Ele não for tudo, nada tem sentido. Nada. Vamos ficar em pé? Meus irmãos, Senhor, nessa noite nós queremos renovar no nosso coração, Jesus. Nós queremos hoje, Jesus, olhar para Ti e só para Ti. Nada na nossa vida, na nossa missão, Senhor, tem sentido se não for para agradar o Seu coração, se não for para ter parte contigo, meu Senhor. Meus irmãos, renunciar àquilo que é ruim por causa de Jesus é fácil, mas se dispor a renunciar àquilo que ama por causa de Jesus, eis a questão. Crucificar aquilo que se ama por causa do Senhor. Porque Jesus vai dizer, é radical. Aquele que ama pai, mãe, esposa, filhos mais do que a mim não é digno de mim. Quem é Jesus para você, meu irmão, minha irmã? Quem tem sido Jesus para você? O que você tem esperado em Jesus? O que você tem buscado em Jesus? Jesus é o centro, tudo mais nos é acrescentado. Ele diz isso. Buscar o reino de Deus é buscar o próprio Deus. E quando nós buscamos Ele, tudo mais nos é acrescentado. Então não se preocupe, preocupações vãs, meus irmãos. Não se preocupe com a melhor esposa, com os melhores filhos, não se preocupe com o melhor trabalho, não se preocupe com as dificuldades, com as necessidades, não se preocupe com as doenças, com desemprego, não se preocupe com isso, busque o Senhor. Busque agradar a Ele, Senhor, é para Ti. Senhor, eu Te ofereço tudo isso, meu Deus. Eu não quero fama, Deus, eu não quero, Senhor. Deus, eu só quero a Ti, e isso me basta. Eu só quero a Ti, e isso me basta.
Ah, Deus, se eu não tiver a Ti, nada tem sentido na minha vida. Me ajude, Deus, nesta hora, a buscar somente a Ti, Senhor, a amar somente a Ti, a viver somente por Ti, Deus. Só Tu és a minha recompensa. Ah, meu amado Deus, és tudo para mim, Senhor. És tudo, nada na minha vida tem sentido sem o Teu amor, sem a Tua palavra, Senhor, nada. Só Tu completa tudo, meu Deus. Toma tudo, Senhor. Eu me desprendo de tudo, Senhor. Mais do que tudo, Senhor. Te amo mais do que tudo. Eu desejo Te amar mais do que tudo, Deus. Me entregar inteiramente a Ti, Senhor. Totalmente a Ti. Ser todo Teu. Inteiramente Seu, Senhor. Ah, Deus poderoso. Ah, Deus. Enche-me nesta hora, Senhor. Transborda em mim, eu sou fraco, necessitado, Senhor. Ah, Deus. Quantos enganos em mim, Deus. Quantas vezes Te busquei, Deus, só para as coisas deste mundo. Ah, Senhor, quantas vezes Te busquei de forma fingida, não de forma sincera, meu Deus. Quantas vezes fiz de Ti, Senhor, um supermercado, Deus. Quantas vezes fui ao Teu encontro só para barganhar, Deus. Só para trocar contigo, Deus. Ah, meu Senhor, toma a minha vida hoje. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo que habita em mim hoje, Deus, pela força do Teu Espírito. Oreia, labalaia, rabalaia, rabalaia, Senhor. Ria, Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, Deus. Reia, labassoreia, labalaia. Ria, labassuria, labalaia. Minha esperança está em Ti, Senhor. Oh, meu Deus, não me deixe fraquejar na fé, Senhor. Ah, Deus, as decepções, as frustrações, não coloquem em xeque o que eu sinto por Ti, Deus. Não coloquem em dúvida o que Tu és na minha vida, Deus. Aleluia. Oh, yalamalaya, mas me dá um coração adorador. Um coração que Te ame, um coração que Te busque, Senhor. Um coração que dê sentido à minha vida. Então tudo que eu fizer terá um sentido novo, Deus, aleluia. Oria lamalaya, rabalaia, rabalaia, erecanta labassoria lamalaya. Ria labasereia lamalaya. Eu me rendo hoje, Deus. Reia labassoreia labassoria lamalaya, rabalaia, rabalaia, rabalaia. Oh, vem meu auxílio, Senhor. Vem auxílio a nós, Espírito Santo, as nossas fraquezas hoje, Senhor. Ria lamalaya, ramalaia. Ria labassoreia, labassuria, lamalaya, Jesus. Vem, Espírito Santo. Dá-nos um olhar, Senhor, novo diante de Ti, da Tua palavra. Transborda em nós, Senhor, hoje a vida, Jesus. A vida, Jesus. E que nós possamos responder como Pedro, quando Jesus pergunta: e vós também não ireis embora? Mas, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna, Senhor, aleluia. A quem nós iremos, Senhor? Quem nós procuraremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Só Tu és a nossa salvação, Deus, aleluia. Reia labalaia, rabalaia, rabalaia, riele canta labassuria, labalaia, reia labassuria, labalaia, ria labalaia, rabalaia, reia labalassuria, labalaia. Sacia-nos, Senhor, sacia-nos, Senhor. Oria labalaia,
Ouvi tua voz chamando o meu nome. Não resisti. Tua doce voz chamando o meu nome. Canta de novo. Ouvi tua voz. Ouvi tua voz. Que não seja da boca para fora. Não resisti. Não resisti. Tua doce voz chamando o meu nome. Tentei resistir, mas não pude suportar, e entrei no seu jardim. Segui seu perfume até te encontrar. Como és encantador, ó meu amado. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Nunca alguém me amou tanto assim. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Eu vou além. Com Deus eu vou anunciar, não temerei. Eu vou voar, mais alto eu vou, em suas asas, rumo ao infinito. Eu vou além, com Deus eu vou anunciar, não temerei. Mais alto eu vou, em suas asas, rumo ao infinito. Amado meu, sou teu, sou teu. Canta isso, amado meu, sou teu. Sou teu. Amado meu, amado meu, sou teu. Sou teu. Meus irmãos, o Senhor fez uma pergunta para nós e para vós: quem sou eu? Quem eu sou? E o Senhor diz o que nós somos para Ele. A palavra de Deus é assim para nós. Agora temos por ditosos os arrogantes e prosperam que cometem iniquidade. Ousam até tentar a Deus e escapam ao castigo. Assim falavam os que temem o Senhor, mas o Senhor ouviu atentamente diante dele. Foi escrito o livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e o respeitam o seu nome. E o Senhor disse então: eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eu os tratarei como um pai trata com indulgência o filho que o serve. E vereis que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Mas sobre vós, que temeis o meu nome, se levantará o sol da justiça, que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis livres como os bezerros ao saírem do estábulo.
Um bem particular, meus irmãos, nós somos para o Senhor. Não sei o que Ele é para você, mas você é para Ele um bem particular, aleluia, que Ele restituirá tudo a nós, meus irmãos, porque não nos deixou confundido, aleluia, e não deixará confundido aqueles que o temem. Podemos perder tudo nesta vida, aleluia, mas a vida eterna nós não perderemos, porque Ele é o Senhor e vem por nós, aleluia. Conserva o que tem, meu irmão, minha irmã, conserva o que tem até o fim, aleluia, porque Ele é fiel para cumprir o que promete. Esse é o nosso Deus, aleluia, esse é o nosso Senhor. Bendito é, Senhor, o Teu nome, agora e para sempre, aleluia, Deus.